Vamos à nossa segunda aula sobre alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental. Nessa aula, a gente vai ver alguns métodos e algumas dificuldades da alfabetização. Alguns truquezinhos, algumas dicas eu vou dar durante essa aula. Uma coisa que é bem recorrente hoje em dia, que dá pra se notar, eu acho que quem já trabalha com educação infantil, quem já se formou há algum tempo, é da reclamação dos professores de que a educação infantil está se tornando mais difícil. Aí alguns dizem que é por conta da tecnologia, outros dizem que é por conta hoje em dia é maior a falta de apoio dos pais, e as salas são muito lotadas, e vários tipos de comentários como esse. Eu me formei já faz um tempo, já faz alguns meses, e na época que eu estagiava, eu estagiava numa instituição, a instituição era renomada, e no meu estágio que eu fazia, eu era colega de outra estagiária, e aí essa estagiária me falou uma coisa, que ela era do ensino fundamental, o prezinho, assim, segundo ano, por aí, primeiro, segundo ano. E aí ela me falou da dificuldade que era a alfabetização com eles. Aí ela falou, por causa do EAD, porque eles ficavam em casa e não teve esse apoio da família, e eles não estavam aprendendo. E uma outra colega minha, essa já era do primeiro ano, falou que a grande dificuldade era no interesse, que eles tinham interesse em outras coisas, eram muito ligados na tecnologia, que, celular, computador, eles tinham 6 anos e já estavam ligados mais nessa tecnologia e não tinham esse apoio de fazer as atividades. A outra também é que a sala era muito lotada. Então, sempre uma reclamação assim a mais. Só que, em contrapartida, eu vejo que muitas salas com poucos alunos, os alunos ainda não se alfabetizaram, e já uma sala com muitos alunos alfabetizados. Qual que é a diferença se estamos na mesma época? São, às vezes, os alunos na mesma instituição. Então, o que está acontecendo aqui numa sala com poucos alunos, os alunos não estão se alfabetizando, e na outra sala, com muitos alunos, eles estão se alfabetizando? Será que o problema mesmo é realmente a sala lotada? Ou será que é a tecnologia demais? Sendo que a tecnologia é algo que está aí para ajudar a gente a desenvolver melhor, a fazer melhor, a ampliar, porque com a tecnologia a gente chega longe. Longe até, nossa, a gente pode pesquisar qualquer coisa na internet que a gente tem acesso. Às vezes, se o teu filho quer ver alguma coisa, por exemplo, seu filho ou seu aluno, ele quer ver um conteúdo sobre alguma letra em específico, você pode colocar uma historinha, alguma coisa, pesquisar no YouTube, aí você assiste para ver, claro, se tem sentido, e mostra para esse aluno, ele vai compreender, ele vai assistir, você vai encontrar, ele vai assistir de uma forma lúdica, ele vai absorver aquilo, porque criança com imagem, com estímulo de imagem, estímulo sonoro, essa criança ela entende muito melhor. Então é claro que vai absorver, que a tecnologia ela vai ser sua aliada, e talvez isso de o aluno, ele, digamos que isso do aluno, sala com mais alunos, sala com menos alunos, ou o aluno está muito ligado na tecnologia, isso não tem sentido, assim. Talvez o problema não seja esse, talvez o problema seja a técnica que está sendo utilizada. Eu, por exemplo, eu tenho uma prima minha de 10 anos de idade, eu que ensinei ela, eu que alfabetizei ela, porque com 10 anos de idade ela não sabia ainda. Ela estudava numa escola renomada aqui da minha cidade, que eu moro no Amazonas, aqui em Manaus, a cidade de Manaus, e ela estudava numa escola renomada, ela entrou com 5 anos no prezinho já, aí 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ela estava no 5º ano dessa escola, 6 anos estudando lá, já estava no 5º ano e ainda não tinha aprendido. Então, o que acontece? Qual é o problema ali? Onde que está a semente ali que está acontecendo isso? Dela ter passado tantos anos numa instituição que é reconhecida, considerada muito boa, e não ter aprendido. E o que aconteceu que não foi identificado em todos esses 6 anos que ela não tinha aprendido? Ela não tinha aprendido a ler, não tinha aprendido a escrever, não sabia nem básico. O que estava acontecendo ali? O que ocorreu? Onde é que foi que aconteceu que nem um profissional conseguiu identificar? E aí é que tá, quando eu fui ensinar ela, eu fui demonstrar pra ela, eu comecei com básico, eu sabia, beleza. Quando foi pra parte das sílabas, eu fui o B com A pra ela saber.
Aí ela ficou assim, é porque eu tô esquecida. Aí ela, bah, lembrou. Aí depois eu fui pra uma outra e ela, aí é porque eu tô esquecida. Tá esquecida, ou seja, foi algo que ela memorizou, ela não aprendeu, ela não... Eu falei, qual é o som dessa letra, da letra B, que você falou que o B e o A juntos, essas duas letras formam o som Bá. Qual que é o som da letra B? Ela não sabia o som da letra B, ela não sabia o som das letras. Ela só decorava, ela memorizava, porque os professores que passaram por ela só ensinaram ela a memorizar as sílabas, a memorizar as letras. Ela não entendia o som, ela não entendia porque o B e o A juntos formavam um som de Bá. Ela não entendia que porque o A tinha um som de A e o B tinha um som, aquele que você fecha a boca, junta os dois lábios para formar o som dessa letra. Então ela não sabia disso, ela não tinha noção. E é claro que se ela não sabia por que aquela letra, não sabia o som daquela letra, óbvio que não tem como ela memorizar todas as palavras. Não tem como o professor trabalhar assim, passar uma alfabetização desse jeito, memorizando palavras, memorizando letras. É claro que a memorização ela é importante, mas o professor ele não pode focar só nisso. Ele não pode focar em ensinar para o aluno memorização, porque a nossa memória ela é falha, ela não é uma memória 100%. Eu não consigo lembrar de imediato o que eu almocei dia 9 da quarta-feira semana passada. Quarta-feira passada eu tenho que me esforçar para me lembrar o que eu almocei quarta-feira passada, ou dia 9 do outro mês. Eu não vou lembrar disso. Então, muito menos um aluno vai lembrar todas as sílabas que foram ensinadas para ele. Mas é claro que se for passado memorização, ele não vai. Mas se ele aprender, se ele entender, ele vai armazenar isso. Principalmente criança, que criança ela tem um poder absurdo de aprendizado, principalmente nessa faixa etária dos anos iniciais. Então você pode explorar bastante o conhecimento dessa criança, se você estiver nos anos iniciais no fundamental, em diante também, claro, mas nesses anos iniciais, nossa, você pode explorar bastante o conhecimento de uma criança, que você vai ver que ela pode ir muito longe, sim. Todas têm a mesma capacidade. Algumas podem ter alguma dificuldade a mais que outras, sim, mas todas têm a mesma capacidade. Você ensinando, estimulando, você vai conseguir. Então, quando você está no terceiro ano, no quarto ano, você pode se deparar, se você estiver numa turma, você pode se deparar com problemas como esse, de ter alunos que não foram alfabetizados. São alunos que são pré-silábicos. São alunos... O que é um aluno pré-silábico? São alunos que eles entendem a palavra, entendem da forma deles. Você fala uma palavra e eles vão lá e eles escrevem do jeito que eles compreendem. Aí na tela eu vou colocar um exemplo de uma escrita pré-silábica, que é uma escrita que o aluno ele não sabe escrever aquela palavra da forma convencional, da forma correta, digamos assim, mas sim da forma que ele entende, que ele compreende. Às vezes algumas crianças até fazem em forma de desenho. Essa é a parte pré-silábica, quando eles entendem da forma deles e escrevem da forma que eles entendem, que eles compreendem. Então muitos alunos do terceiro, quarto ano, você pode ocorrer isso e não é o ideal, na verdade. Normal pode estar se tornando, mas não é o ideal. Nessa fase, os alunos eles têm que passar, nos primeiros anos de ensino fundamental, eles têm que passar da fase pré-silábica. Então, você como educador, como professor, ou como alguém que quer se capacitar na alfabetização, precisa entender em que fase o seu aluno está. Porque você não tem como chegar a algum lugar se você não souber onde está e nem para onde ir. Então, a alfabetização pré-silábica, a fase pré-silábica, é quando o aluno ele ainda não sabe escrever da maneira convencional, ele escreve da forma que ele entende. E aí, o que você pode fazer? Aqui vai algumas técnicas. Eu tenho várias dessas imagenzinhas aqui, ó, impressas. Você pode fazer da forma que você vai entender. Eu tenho esses aqui disponíveis no nosso site, você pode imprimir, recortar e colar. Fazer a sua aula baseada nisso. Mas também tem um que é muito bom, eu não tenho aqui um exemplo dele impresso, que é muito bom, que é a boquinha, que tem o formato que a nossa boca, o movimento que a nossa boca faz, na boquinha impressa, o movimento que a nossa boca faz para cada letra, porque isso é muito importante. Você ensinar que a letra B, a gente junta a parte de cima com a parte de baixo da boca para fazer para fazer aquele som do B.
pra gente fazer aquele somzinho do B e você faz esse movimento, é muito legal. Você tem a boquinha pra mostrar pras crianças, pra quando elas forem fazer, elas compararem o movimento da boca dela com o movimento da imagenzinha. Também no espelho, você mostrar pra criança, depois dar um espelho pra criança ver o movimento que a boca dela faz. A criança, no estímulo visual pra criança, é excelente. Então vai ser excelente você fazer esse estímulo da boquinha. Eu vou deixar a imagem pra vocês de exemplo. E também essas imagenzinhas, por exemplo, esse daqui, beterraba, esse daqui, babala. Aí você mostra pra criança e pergunta qual é a maior palavra. Talvez essa criança fique confusa no começo, ou ela fale, esse daqui é a maior palavra porque a imagem é um pouco maior, porque a criança é muito observadora, ou porque, porque a bordinha é isso, ou porque ela tem mais palavras. Aí você vai ajudando, ó. Olha esse aqui, ó. Olha quantos pedacinhos essa palavra aqui tem. Aí você faz beterraba. Olha, 4 pedacinhos. E essa daqui quanto tem? Bala. Olha, só 2 pedacinhos. Qual será que é a maior? Com certeza essa criança vai falar que ela vai acertar, ela vai falar que a beterraba é a maior palavra. E aí você vai fazendo esse estímulo para a criança. Qual é a maior palavra? Aí ela vai observar, esse daqui, bebê, esse daqui, banana, qual é a maior palavra? Aí você deixa a maior palavra, ok, deixa com essa criança a maior palavra. Aí você faz bife, boneca, qual que é a maior palavra? Nisso a criança ela já vai pegando o jeito, qual a maior, menor palavra. Aí você, legal. E a letra A, essa letrinha aqui, você mostra a letra A. Você sabe qual som a letra A faz? É assim, aí você mostra o estímulo visual das boquinhas. Olha só como a gente faz. Olha só. A letra A, a gente faz esse som pra letra A. E pra letra E. E pra letra I. E o B? O B a gente faz qual som? Aí a pessoa, Aí a criança vai saber. A criança ela vai entender, se você já tiver passado essa atividade pra ela vai compreender. E aí você fala, então ó, pega essas maiores palavras que você encontrou, no nosso primeiro exemplo, por exemplo, aqui, ó, beterraba. A criança ficou com a imagenzinha da beterraba, que foi a maior palavra entre bala e beterraba ali que ela escolheu. Aí a criança ficou com a maior palavra. Aí você consegue escrever essa palavra? Você pergunta pra criança. Aí a criança, não consigo escrever. Não, escreve do jeito que você compreende. Aí a criança, você vai identificar se a criança já consegue escrever ou não. Se a palavra beterraba ela consegue escrever. Não conseguiu, ou conseguiu mais ou menos. Ou estava na fase pré-silábica, não conseguiu escrever. Então você vai ajudar a criança a escrever essa palavra, a identificar pelo menos as vogais dessa palavra, a letra B, que é algo que você já passou para essa criança. Que eu utilizei como exemplo, que você já passou as vogais, já passou a letra B. E aí você vai com essa criança que você está ensinando para esse aluno. E aí o E. Aí o B tem esse som B. Agora com o E, como é que ele vai ficar esse som? B. Então escreve aí o B e o E. Legal. Aí você já ajudou a criança na primeira parte. E o beterraba, o resto, o terraba, o restinho da palavra. Não sei que som é esse. Ó, T, E, T. Qual que é a palavra? Qual que é a letra? Perdão, qual que é a letra? É o E. Porque B, T, Ra. Aí a criança vai pegando as letrinhas e encaixando na palavra. É excelente. Você não sabe o poder que tem essa brincadeira para criança. Você vai ensinando ela e ela vai montando, colocando as letrinhas. Talvez ela não precisa colocar ainda as consoantes. Ela pode ir colocando, você imprime aqueles moldezinhos de letra de emborrachado e ela vai montando embaixo. Não precisa nem de colagem, nem de nada. Você pode fazer isso como um momento para você entender em que fase a criança está. Você vai chamar uma criança, faz ela identificar qual é a maior, menor palavra, coloca lá e faz ela identificar as vogais que tem nessa imagem, nessa palavra. Ela vai identificando as vogais e colocando. Talvez as consoantes ainda não, depende de qual nível essa criança tá. Se ela ainda está na parte pré-silábica, o ideal é no começo somente ir estimulando as vogais para ela. E assim por diante, você pode trazer várias atividades
É importante também que as crianças elas entendam o formato das letrinhas. Quando eu passei por uma atividade pro primeiro aninho, da letra B, essas imagens aqui foram as que eu utilizei para eles, tanto que é tudo com B, bule, buzina aqui, ó, sabão, o bão, né, de sabão, todas as imagens aqui são da letra B. Aí eu fazia assim, eu coloquei, para ajudar eles a fazer o formatinho da letra, eu coloquei a letra B, eu montei uma imagem com a letra B, e aí eu coloquei no cantinho da letra B, uma imagenzinha do oceano com os peixinhos, coloquei umas coisas assim. E aí eu fazia assim, ó, a baleia tem que chegar lá no oceano, ajuda ela a chegar. Aí ela ia fazendo, a criança pegava a baleinha, aí eu colocava, né, vocês querem ajudar a baleia a chegar no oceano ou o balão a chegar no menininho? Eu tinha duas opções, duas letras B, um que era o oceano e o outro que era o menininho. Aí eles tinham que pegar e fazer a voltinha todinha do começo ao fim da letra B para a baleinha chegar no oceano. E eles adoravam, amavam. Era muito legal. Então, brincadeiras, estímulos visuais são muito eficientes. Estímulos sonoros, as crianças entender o som, entender a importância da fonética. Você tem que ensinar a fonética para a criança. Se ela não aprender isso, não tem como ela memorizar todas as letras e todas as palavras do mundo. Ela tem que entender os sons para poder ela absorver esse som, conseguir transferir. Quando ela escutar esse som na palavra, ela entender, ela escutar e assimilar. Se não tiver isso, se não tiver estímulo fonético para a criança, se ela não entender os fonemas, não vai dar certo. Tem que ter um estímulo de memória, sim, mas também um estímulo de som, um estímulo visual. A gente tem que trabalhar muito essa parte, muita parte lúdica, mas também muita parte dos sons, muita parte da escrita também. Olha, é muito legal se fazer também, eu já falei sobre isso, eu acredito na parte que a gente estava na primeira aula, na parte do finalzinho sobre, acho que foi letramento, de parte dos conceitos da primeira aula, que é muito importante, é indispensável ter um momento leitura. Você pode levar livros, revistas, gibis, mesmo para as crianças que não sabem ler. É importante, sabia? Sabe por quê? Elas podem não ler, mas elas sabem, elas fingem que estão lendo, elas passam o dedinho, elas olham as figuras, isso é muito importante, esse estímulo. Então, levar gibis, levar livros, ter um momento de leitura, você lê uma história com eles de vez em quando, é muito importante, principalmente no primeiro aninho. Tem que ter esse estímulo para as crianças. Então, essa foi a nossa segunda aula. Aqui eu fiz um exemplo para vocês de atividade que dá para fazer com certeza com as crianças, que elas vão gostar, que os seus alunos vão se interessar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você está acessando pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like e você pode estar acessando o certificado através do nosso site. Essa aula aqui foi mais uma aula de mostrar exemplos, mostrar um pouquinho de ideias para alfabetização. Também alguma dificuldade do primeiro ano, também de algumas séries que pode ser acarretado do primeiro ano em diante, pode ser acarretado primeiros aninhos do fundamental, dos primeiros anos até em diante, até já no quinto ano, dependendo, pode chegar até na adolescência, se não ser logo identificado. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você está acessando pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like e você pode estar acessando o certificado através do nosso site. Essa aula aqui foi mais uma aula de mostrar exemplos, mostrar um pouquinho de ideias para alfabetização. Também alguma dificuldade do primeiro ano, também de algumas séries que pode ser acarretado do primeiro ano em diante, pode ser acarretado primeiros aninhos do fundamental, dos primeiros anos até em diante, até já no quinto ano, dependendo, pode chegar até na adolescência, se não ser logo identificado.